Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje continuaremos a nossa série de vídeos a respeito da economia tradicional, falaremos sobre a economia pagã, a economia cristã e também sobre o tema da usura. Então, antes de começarmos esse nosso vídeo, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante para que você receba todos os nossos vídeos, que você deixe o seu like, o gostei, o joinha aqui embaixo, comente nesse vídeo para ajudar no engajamento e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares no WhatsApp, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Hoje o nosso vídeo será uma comparação entre a economia pagã e a economia cristã e também alguns comentários gerais sobre a questão da usura. A primeira parte do nosso vídeo será baseada no livro Bare Metal, Metal Estéreo, do E. Michael Jones, excelente livro, deixarei aqui na descrição e recomendo que todos vocês leiam. E a parte 2, ou seja, a questão da usura, será baseado no também excelente livro do autor Michael Hoffman, A Usura na Cristandade, o pecado que foi e não é mais. Enquanto a economia pagã se caracteriza pelo desprezo ao trabalho e amor ao deleite, a economia cristã se caracteriza pela valorização do trabalho e o desprezo da usura e da luxúria. O trabalho para os pagãos da antiguidade era algo próprio de escravos. Na mentalidade romana, melhor do que conseguir fazer por si próprio é poder ter escravos capacitados de fazerem isso por você. Ter uma casa construída por escravos qualificados, escravos capacitados, era muito mais socialmente valorizada do que ser capaz de construir a casa por si próprio. Desse pensamento e desse estilo de vida resultavam tanto as luxúrias quanto o desdém e os maus tratos dos senhores para com seus escravos. Uma imagem que corriqueiramente nós temos em nossas mentes, que nos foi passada pela mídia, pelos filmes e assim perpetuada pela literatura, pelo cinema, pelas artes, é que os romanos são próprios e dados aquelas festas, aqueles banquetes, luxúria, vai tomar banho, o patrício romano ia tomar banho com 10 escravos, um segurando um sabonete, o shampoo, ele levanta o braço, alguém passa, ou seja, a vida de uma pessoa de sucesso nessa mentalidade antiga era aquela pessoa que era capaz de contratar pessoas para trabalhar para si e que não fazia nada por si próprio. O que era muito mais valorizado na mentalidade antiga era o deleite, era o desfrute, era a luxúria, esse conforto. Esse era o ideal de vida antigo. Com o cristianismo, o trabalho passou a ser valorizado em si mesmo e visto como meio de santificação, especialmente com o lema beneditino, ora et labora. Na cristandade, vemos o surgimento das guildas, das corporações de ofícios e cada uma delas possuindo as suas próprias tradições, festas e culturas próprias. Durante o feudalismo, vemos a constante repressão à usura e uma limitação às luxúrias próprias da antiguidade. Durante o Renascimento, juntamente com o retorno às artes pagãs, houve também um retorno às coisas próprias da antiguidade, ou seja, o direito pagão, a economia pagã e também todos os vícios próprios do paganismo. É durante o Renascimento que os vícios da antiguidade ressurgem e renascem na cristandade, especialmente a usura, a escravidão e o alastramento da fornicação e da sodomia. No final da Idade Média, as casas católicas e usurárias dos Médici e dos Figuer prosperavam, em grande parte devido a um apoio significativo do clero renascentista, que gradualmente alterou a aplicação prática da doutrina milenar da usura para melhor atender aos interesses dos banqueiros. Então, a doutrina já consolidada desde os apóstolos a respeito da usura, que usura é pecado, que não se deve emprestar a juros para aquele que está necessitando, mas deve se esperar, como diz Nosso Senhor nos Evangelhos, deve se emprestar sem esperar nada em troca, muito devido aos confortos, as coisas, as benesses que o grande acúmulo de capital poderia fornecer e a corrupção moral que o clero já vivia. O clero não alterou a doutrina quanto à usura, mas alterou a aplicação dessa doutrina. O que isso significa? Usura sempre foi pecado na Igreja Católica e sempre foi tratada doutrinalmente como pecado. Agora, não era aplicada as penas que tradicionalmente eram aplicadas. Tradicionalmente, isso eu aprendi com o professor Murilo Rezende, coisa que assim, ele não gosta muito de mim, mas eu recomendo bastante seu trabalho, que durante a Idade Média, num sínodo da França, se eu não estou enganado, uma senhora perguntou o que deveria fazer, já que o seu marido, o marido dessa senhora, era usurário, ou seja, era um agiota, emprestava dinheiro a juros.
E aí o Sínodo dos Bispos disse que ela deveria abandonar o seu marido e viver sozinha na casa da família, buscar ajuda com algum padre, ou seja, separar-se do marido. Os usurários não deveriam ser enterrados em cemitérios cristãos. Como que os usurários deixaram de ser boicotados socialmente para se tornarem os grandes promotores de uma cristandade estranha? Isso é uma coisa bem complicada de se entender. Então, não houve uma alteração na doutrina da usura, mas houve uma alteração na aplicação do ensinamento doutrinário. E é por essa razão que o subtítulo do livro do Michael Hoffman é Usura, o pecado que foi e não é mais. Recomendo muitíssimo a leitura desse livro, link na descrição. Como dissemos em nosso primeiro vídeo da série de economia, a usura é um pecado que não atenta somente contra Deus, mas que gera graves consequências sociais. Quem quiser se aprofundar nesse tema da usura e encontrar uma explicação mais técnica, eu recomendo o trabalho do professor Murilo Rezende. Quem quiser pode ir atrás e encontrar, que vão gostar bastante do trabalho dele. Mas a usura, ela é primeiramente uma perversão da finalidade do dinheiro. Isso é um ensinamento de Aristóteles, já preparando para a nossa próxima aula, que é a economia aristotélica. O dinheiro tem como função, ou como uma das suas principais funções, ser um meio de troca e não um fim em si mesmo. Isso será melhor explicado na nossa próxima aula de economia, a aula de economia aristotélica. Mas, sucintamente, o dinheiro não pode ser em si mesmo uma finalidade, mas somente um meio. A riqueza, ela é proveniente do trabalho e não da multiplicação do dinheiro. A usura é a aparente criação de riqueza a partir da multiplicação do dinheiro. Mas essa riqueza não é uma riqueza real, sendo apenas uma riqueza ilusória. A sociedade não se torna mais rica quando se aumenta a quantidade de dinheiro, mas quando há mais bens disponíveis e mais trabalho qualificado para trabalhar em cima desses bens. A riqueza não está no dinheiro, mas está no trabalho e nos bens. Isso é muito importante de se entender, porque, dado o sistema moderno e dada a criação que nós tivemos, o ensino que nós tivemos desde a nossa escola, a nossa família, a cultura na qual estamos inseridos, que nos leva a correr atrás o tempo todo de dinheiro. É muito engraçado, porque a pessoa ela quer dinheiro, ou melhor, ela quer uma casa, ela quer comida, ela precisa de roupa, de várias coisas assim, e ela não pensa em parar para aprender a costurar, para aprender a produzir sua comida, a ter essas coisas. Não, ela corre atrás do dinheiro para ter o dinheiro e trocar por essas coisas. O que nós vamos abordar melhor numa próxima economia é compreensível, mas não é compreensível que a sociedade gire ao redor do dinheiro e não buscando o que é necessário para a vida humana. Ou seja, as pessoas pensam que o que é necessário para a vida humana é o dinheiro e não o que o dinheiro pode comprar. Isso é uma inversão da finalidade com o meio. Ou seja, o instrumento se torna um fim. Percebe? Essa é a natureza do sistema usurocrata que nós vivemos hoje em dia. E para dar continuidade nesse tema, eu quero ler aqui algumas citações de autores clássicos, alguns autores católicos, autores da antiguidade, mas vários pensadores, filósofos e vários comentários que fizeram a respeito desse tema da economia e da usura. Esses trechos aqui eu estou tirando do livro do professor Michael Hoffman, Usura, o pecado mortal que foi e não é mais, e eu recomendo muito que todos vocês leiam o livro. Iniciando aqui a leitura de algumas citações. Salmos 14, versículo 1 e 5. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Ou quem descansará no teu santo monte? Aquele que não deu à usura o seu dinheiro, nem recebeu dádiva sobre o inocente. O que faz estas coisas descansará eternamente. E Ezequiel 18, versículo 5. Se um homem for justo e obrar conforme a equidade e a justiça, se não emprestar a juros e não receber mais do que o que emprestou, se apartar a sua mão da iniquidade e fizer um verdadeiro juízo, se andar nos meus preceitos e guardar os meus mandamentos para obrar segundo a verdade, esse tal é justo, certissimamente viverá, diz o Senhor Deus. Além desses dois trechos, poderíamos acrescentar vários outros trechos das Sagradas Escrituras, tanto dos Salmos, do Antigo Testamento, quanto palavras do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, contra a usura e a favor de uma economia mais justa.
E uma coisa para deixar bem claro aqui, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a usura era permitida aos hebreus contra povos, não somente contra povos estrangeiros, mas contra os povos que eles conquistariam. Ou seja, aqueles povos que Deus mandou passar ao fio da espada, esses, já que serão ou então se tornarão escravos, para esses aí você pode emprestar juros. Agora, para os seus de dentro, não pode. Para os estrangeiros que viviam entre o povo, também não pode. Ou seja, a usura é uma coisa tão ruim que só pode emprestar para essa pessoa, só pode emprestar para alguém sob juros, com juros, se você já tiver ali a intenção de terminar com a vida da pessoa. Então, é assim que a usura é vista nas Sagradas Escrituras. Mas voltando aqui às leituras de vários comentários. Santo Eduardo, o Confessor, rei da Inglaterra, canonizado em 1161. A usura é a raiz de todo mal. Isso aí da época que a Inglaterra ainda tinha bons reis. Aqui um trecho de Aristóteles. A forma natural, portanto, da arte de aquisição é sempre e, em todos os casos, a aquisição proveniente de frutos e animais. Essa arte, como dissemos, possui duas formas, uma relacionada ao comércio varejista e outra à administração doméstica. Dessas duas formas, a última é necessária e louvável. A primeira, por sua vez, é um método de troca que é justamente censurado, pois o ganho que resulta dela não é naturalmente obtido, mas sim às custas de outros homens. Voltando aqui para mim. Aristóteles diz na primeira parte que a aquisição natural de riqueza é sempre através dos frutos da terra e dos animais. Por quê? Trabalhando em cima do gado, da terra, dos minerais, combinando esses vários recursos que vem a riqueza. Mas a riqueza advinda das trocas é uma riqueza que não é naturalmente obtida, mas é obtida às custas de outros homens. Não estou dizendo aqui aquela coisa que quando um ganha o outro perde, não é bem exatamente isso que eu estou dizendo, que eu estou dizendo vai ficar mais claro na próxima aula, que é sobre a economia aristotélica propriamente, mas aqui essa é a opinião do filósofo. E voltando aqui para o trecho. O ofício do pequeno agiota é o mais odiado, e com razão. Ele obtém lucro a partir da própria moeda, em vez de fazê-lo a partir do processo, isto é, da troca, para o qual a moeda foi criada. A moeda surgiu meramente como um meio de troca, e a usura tenta fazê-la crescer, como se fosse um fim em si mesma. É por isso que a usura é chamada pelo termo que comumente usamos, a palavra tokos, que em grego também significa prole ou descendência. Pois, assim como a prole se assemelha ao pai, o juro gerado pelo dinheiro é como principal que o gera, e pode ser chamado de moeda, filho da moeda. Daí podemos entender porque, de todos os meios de aquisição, a usura é o mais antinatural. Catão, o censor, Catão o Velho, quando perguntado o que se pode dizer sobre lucrar com usura, ele respondeu: o que dizer sobre lucrar com o assassinato? São Basílio Magno, sempre que tiveres a intenção de ajudar um homem pobre por causa do Senhor, a mesma ação será tanto um presente quanto um empréstimo. Um presente pela expectativa de não receber nada em troca, e um empréstimo devido ao grande dom do mestre que paga em seu lugar. Ele, recebendo coisas insignificantes por meio de um homem pobre, dará em troca grandes bênçãos. Aquele que tem misericórdia do pobre empresta a Deus. Ora, não desejas que o Senhor do Universo se torne o teu devedor? Thomas Nash, no livro Christ's Tears Over Jerusalem. A usura clama aos filhos da prodigalidade nas ruas. Todos vocês que desejam obter dinheiro ou mercadorias com base em suas terras ou possibilidades, para banquetearem, festejarem e se embriagarem, venham até nós e serão providos, pois pelo lucro ajudaremos tanto a condenar suas almas quanto as nossas. E aqui é a imagem do Mercador de Veneza. Quem conhece aí a história do livro do AJ, do famoso AJ de William Shakespeare, sabe do que se trata essa imagem. A carne aqui, a balança. Pois bem, voltando aqui para mim para fazer um comentário. A questão do empréstimo a juros, ele tem essa característica que é bem, como eu diria, interessante de se observar. Porque quando uma pessoa pede um dinheiro emprestado porque ela precisa, ou seja, ela está desesperada, e aí ela aceita
dinheiro pega dinheiro com a Jota, por exemplo. Por quê? Porque ela precisa se alimentar, ela precisa pegar o dinheiro para comer. Muito bem. Olha, pessoa que não tem comida, já é complicado, se você empresta comida e pede mais comida do que deu para ela, já é complicado que ela consiga essa comida. Por quê? Né, ela vai consumir a comida. Agora, você empresta laranjas para uma pessoa, ela tem a expectativa razoável de que, assim, se nada der errado, se ela pegar as sementes daquela laranja, plantar as laranjas, ela pode conseguir ter laranja o suficiente para devolver a juros de laranja, se a gente pode chamar assim, para quem emprestou. Então, já não é a melhor coisa do mundo. Não é a situação mais agradável. Agora, dinheiro, como as pessoas sabem, dinheiro não se planta. Como é que tu vai plantar dinheiro? Então, a pessoa ela pega o dinheiro para comer, gasta o dinheiro e aí como é que faz? Não faz. Simplesmente, ela está numa situação muito complicada. Então, quem pega dinheiro emprestado quando realmente precisa por uma necessidade, vai ter dificuldade em pagar. E muitas vezes a usura ela foi utilizada como um instrumento de escravização. Agora, as pessoas que não estão necessitadas do dinheiro, mas pegam o dinheiro emprestado para luxúria, orgias e gastar com coisas indevidas, com imoralidades. Bom, esses aí são os filhos da prodigalidade que esse trecho aqui está falando. São pessoas que vão pegar o dinheiro para consumir, para gastar. E é claro que elas também não vão conseguir pagar os seus bens e pagar suas dívidas e terão seus bens apropriados, tomados pelo credor. Então, são esses dois lados da usura que eu acho que são coisas interessantes de observarmos. O que mais temos aqui? Os usurários vivem na ociosidade, pois a usura, como bem disse alguém, é uma ociosidade lucrativa. Eles andam desordenadamente, buscando ganho por meio de um ofício pecaminoso, assim como o ladrão comum, o rufião. Rufião, quem não sabe o que é, procure. Pois o que é um usurário, senão, como diz São Bernardo, furlegatis, um ladrão? O filósofo Aristóteles compara o usurário ao rufião e, com o mesmo propósito, observe a coerência em Deuteronômio 23, 18 e 19. Papa Inocêncio IV, a usura é geralmente proibida, porque se fosse permitida, todo tipo de males aconteceria. É claro que praticamente todo mal decorre da usura. John Muro, esses frades mendicantes complementaram os textos de Latrão com seus próprios, contos horripilantes sobre os destinos medonhos e agonizantes que aguardavam todos os usurários no fogo eterno do inferno. O impacto das ordens de pregação franciscana e dominicana também serviu para convencer a maioria dos governos seculares de seu juramento, dever de impor as proibições anti-usura com vigor severo e implacável. Fortalecendo ainda mais a campanha anti-usura, estavam os decretais papais que o Papa Gregório IX emitiu em 1234. Eles ordenaram que todos os governantes cristãos expulsassem todos os usurários e anulassem todos os testamentos e testamentos de usurários impenitentes. Aqui, antes de perder a oportunidade, esse aqui é o Frei Girolamo Savonarola. Esse foi o último grande padre tradicional, um padre que morreu queimado. É bem polêmica a vida dele, mas em grande parte ele lutou contra a usura, contra a corrupção do clero. Então vale bastante a pena vocês lerem, buscarem entender mais a respeito da história dele. Inclusive a editora Cardeal vende o livro, eu vou deixar o site da editora deles aqui. Savonarola foi realmente excomungado, trata bastante sobre essa questão, recomendo para vocês aí como exemplo de padre tradicional, sobretudo nessa questão anti-usura. O que mais aqui? A natureza estabeleceu todas as coisas sob o sol, um certo tempo, termo e passo, quando elas farão a parada do aumento e quando elas estarão se multiplicando. A terra, se não tiver um jubileu, com o tempo ficará sem coração. Casas, se não forem reparadas, irão decair. Árvores deixarão de dar frutos e criação de gado quando envelhecerem. O trabalho e a habilidade dos homens falharão com o passar dos anos. Somente o dinheiro do usurário se multiplica infinitamente. E isso não é antinatural? Essa questão, a mágica dos juros compostos, né? Porque tudo na realidade, com o tempo, tende a perder-se, a podridão, a se estragar. Um jardim, se deixar ao léu, vai acontecer o que com ele? Vai se perder, vai se estragar. Tudo tende à morte. Tanto na natureza, quanto também ao estrago, no caso de maquinários. Se deixar um maquinário parado durante 1000 anos, é capaz de ele não funcionar daqui a 1000 anos. Então tudo tem que ser constantemente renovado e tudo tem um limite. Menos a usura. Por quê? Pela mágica dos juros compostos, os usurários sem fazer nada
empresta ali a uma taxa de 2% ao mês, 2% ao ano que seja, em 10 anos, 100 anos, 150 anos, essa dívida fica gigantesca, é um número absurdo. Então, é uma coisa muito antinatural. Há uma espécie desse preço ou recompensa quando o dinheiro é emprestado em um contrato para receber não apenas a soma principal novamente, mas também um aumento por meio de compensação pelo uso, que geralmente é chamado de juros. Os inimigos dos juros consideram qualquer aumento de dinheiro como indefensavelmente usurário. E isso eles fundamentam também na proibição pela lei de Moisés entre os judeus, como também no que é dito ter sido estabelecido por Aristóteles, que o dinheiro é naturalmente estéril, e fazê-lo gerar dinheiro é absurdo, e uma perversão do fim de sua instituição, que era apenas para servir aos propósitos de troca e não de aumento. Portanto, os teólogos escolásticos rotularam a prática de tomar juros como sendo contrária à lei divina, tanto natural quanto revelada. Atenção a isso aqui, tá? A prática de tomar juros como sendo contrária à lei divina e também à lei natural. E a lei canônica proibiu a tomada de qualquer, o menor aumento para o empréstimo de dinheiro como um pecado mortal. É muito comum escutar hoje em dia, eu já tive padres até da tradição que me falaram isso, que usura são juros abusivos. Mas aqui a gente vê que o entendimento tradicional é que usura é qualquer coisa que passa o principal. Ou seja, tomou R$1.000 emprestado. R$1.000 e 1 centavo é usura. Esse 1 centavo é usura. Para ver o quão sério, e era pecado mortal. Então, para ver o quão sério os padres da igreja entendiam essa questão. Então, terminadas essas citações aqui, quero fazer uma reflexão para terminarmos o nosso vídeo de hoje, que nesse sistema de usurocracia da democracia liberal que vivemos hoje em dia, nós estamos constantemente sendo forçados e estimulados a correr atrás de mais dinheiro, fazendo assim a roda do capital girar e girar com cada vez mais rapidez, com cada vez mais velocidade. Nós nascemos nesse mundo, nós crescemos nesse mundo com essa mentalidade. Então eu convido aqui a fazermos uma reflexão de hoje e pararmos para pensar se nós valorizamos o trabalho ou se nós desprezamos o trabalho. Ou seja, será que nós realmente amamos as coisas que nós fazemos? Ou nós fazemos essas coisas com má vontade? E muitas vezes assim, eu não vou fazer tal coisa, porque bem, é melhor contratar uma pessoa, né? Ou contratar alguém para fazer isso aqui por mim, porque isso aqui não é digno de mim. Não é digno da minha profissão, como que, não sei, uma pessoa da alta sociedade, uma profissão importante, poxa, um político vai aqui sujar a roupa para poder plantar um tomate na sacada. Então, será que está correto esse tipo de pensamento? Por que hoje em dia as pessoas elas tanto querem correr atrás do dinheiro para trocar o dinheiro por alguma coisa da qual elas precisam, em vez de diretamente aprenderem a habilidade que elas precisam, aprender a construir, aprender a fazer. Não estou dizendo que dá para fazer tudo, da noite pro dia, você pode ver um vídeo no YouTube e, sei lá, vou aqui, né, construir um carro com um vídeo no YouTube. Não estou falando disso. Mas olha, muitas coisas estão ao alcance das nossas vidas. Às vezes consertar um eletrodoméstico que estragou, né, coisas simples ali, reparar roupa de casa, por exemplo, a minha avó, ela costurava, a minha avó é a avó de muitas pessoas que eu conheço, tá? Ela costurava roupa para a própria família. E esse era um dos motivos pelo qual as mulheres antigamente não tinham que trabalhar fora de casa, porque elas sabiam fazer muitas coisas. Então, às vezes o marido, mesmo que fosse pobre, trouxesse poucas coisas para dentro de casa, a mulher ela tinha essa sabedoria de multiplicar dentro da casa. Então tem uma fruta, aí faz um doce da fruta, coloca a fruta cortada assim, coloca no bolo, vai misturando. Então, tudo isso aí são formas de riqueza. E é uma coisa importante de nós pensarmos que, uma informação que eu vi, inclusive no livro do Michael Jones, O Libido Dominante, não é o Bare Metal, é o Libido Dominante. Muito bom também esse livro. Um dia eu quero fazer alguns vídeos sobre esse tema também. Mas que até a Primeira Guerra Mundial, 90% dos pães consumidos nos Estados Unidos eram produzidos dentro das casas. E desses 10% dos pães que eram vendidos em padarias e panificadoras, e casas de panificação, eram pães gourmets, pães especiais. Então, pão com massa italiana, pão com massa de não sei aonde, pão recheado. Então não eram pães de consumo diário. Isso até a Primeira Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, os supermercados eles vendiam, em grande parte, os insumos das coisas para as pessoas fazerem as coisas dentro da casa. E veja só, em 100 anos, nós saímos de um mundo em que era comum
que todo mundo soubesse fazer pão, soubesse fazer bolo, soubesse fazer as coisas dentro de casa. E hoje não é que as pessoas preferem comprar, é que as pessoas não sabem fazer pão, não sabem fazer as coisas dentro de casa. Ou seja, há uma diminuição do conhecimento acumulado durante as gerações, o que é uma coisa um tanto quanto esquisita, porque normalmente os filhos devem saber mais do que os pais, porque os filhos devem aprender tudo aquilo que os pais já souberam. Os pais transmitem para os filhos e os filhos levam adiante esse conhecimento. Mas os nossos antepassados sabiam fazer muitas coisas e nós sabemos fazer cada vez menos coisas. E observem que quando nós trabalhamos para nós mesmos, buscando suprir as nossas necessidades, ou seja, as mulheres costurando a roupa das filhas, dos filhos, os homens trabalhando na lavoura doméstica, a casa ela está trabalhando para si mesma. Mas quando o casal precisa sair de casa, buscar dinheiro lá fora, eles não estão mais trabalhando diretamente para si mesmos, mas eles estão trabalhando para alguém que dá dinheiro e com esse dinheiro ele troca por alguma outra coisa. Muitas vezes isso é conveniente, por exemplo. E aqui eu concluo as minhas últimas palavras dizendo que, na medida em que nós perdemos a pluralidade de habilidades e nos especializamos em somente um campo de atuação, nós gradualmente deixamos a nossa humanidade para nos tornarmos homens-máquinas, que criam sua identidade ao redor do seu trabalho. Progressivamente, os homens têm se tornado as suas profissões. As pessoas dizem, eu sou um padeiro, eu sou um açougueiro, eu sou um encanador, eu sou um médico, eu sou um contador, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, a vida dela é a profissão. E antigamente, e tô falando aqui de umas 2, talvez 3 gerações atrás, sabe? As pessoas elas sabiam fazer muitas coisas. Então, muitas pessoas elas não eram açougueiras, elas podiam ter um grande conhecimento na arte da charcutaria, por exemplo. Mas, frequentemente, as pessoas sabiam cozinhar, costurar, marcenaria, construir a própria casa, sabiam matar um animal e preparar a carne, a charcutaria em cima disso, couro. Então, sabiam fazer muitas coisas. Então é uma coisa um tanto quanto estranha dizer assim, dizer que a identidade de uma pessoa é a sua profissão. Mas é isso, a cada dia nós nos tornamos cada vez mais homens-máquinas. Por quê? Porque dentro desse sistema da usurocracia, esse sistema do capitalismo liberal, a sua vida pessoal não interessa para o seu patrão. Não interessa a sua religião, não interessa a sua crença, não interessa a sua situação familiar, não interessa nada. Interessa se você vai aparecer no trabalho de tal hora até tal hora e vai cumprir a função determinada. Ou seja, tu não és uma pessoa no teu trabalho, tu és uma máquina. E isso é uma desumanização. Enquanto o homem que está trabalhando dentro da sua casa para o sustento da sua família, esteja ele cortando madeira, preparando lenha, esteja ele ali construindo a casa, não sei, fazendo um carro de boi, adestrando o animal, ele está fazendo tudo isso aí dentro da sua esfera familiar. Perceba a diferença que quando ele trabalha para si dentro do seu lar, ele é um homem. E quando ele está numa empresa, no mais das vezes, ele é o quê? Ele é uma máquina. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que ajude vocês a meditarem sobre esse assunto. Na próxima aula falaremos sobre a economia aristotélica e começaremos a falar sobre a origem do dinheiro. Então, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like se você assistiu esse vídeo até aqui, comente aqui embaixo o que você achou desse nosso vídeo de hoje, qual o ensinamento relevante que você tirou e que compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares no WhatsApp. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter alemão. Tchau, tchau.